Segundo a Endeavor, mais de 98,3% das empresas brasileiras não representam crescimento significativo. Isso acontece porque logo no começo os empreendedores não fazem um plano de crescimento da sua empresa ou mesmo fazem uma estratégia, um plano de ação de como que eles vão operar o seu negócio. E é por isso que nesse vídeo eu vou te contar por que a maioria das empresas brasileiras fracassam em alavancar os seus negócios, conquistar novos clientes, reduzir seus custos e aumentar os seus lucros. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir aqui o seu like, porque quando o YouTube vê que o vídeo tem likes, tem comentário, tem compartilhamento, ele entende que é um conteúdo relevante e por isso ele entrega mais para as pessoas que estão interessadas naquele assunto. Ou seja, é também uma forma de você ajudar outras pessoas a entender um pouco melhor os seus negócios e, consequentemente, melhorar o empreendedorismo no Brasil. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho ali para não perder os próximos vídeos. Bom, sem mais enrolação, vamos então à nossa primeira história para exemplificar tudo isso que a gente vai tratar aqui para frente. Hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, ou a administração 4.0. No que diz respeito à Revolução Industrial, a primeira foi a Revolução Agrícola. Na segunda Revolução Industrial nós tivemos ali a questão do carvão, das linhas de produção, a questão de distribuição em massa e as máquinas. Como que as máquinas ajudaram nós, seres humanos, a entregar mais valor para os nossos clientes, trazendo também mais velocidade à nossa produção. Na terceira revolução, que é o que ainda nós estamos tentando chegar aqui no Brasil, fala basicamente sobre energia, que é trazer ali a máquina, só que agora ao invés de vapor ela tem energia elétrica e ainda conectado com a ideia de comunicação inteligente. Mas será mesmo que nós fazemos essa comunicação inteligente? Até 2011 pensávamos que sim, sendo que nesse ano de 2011 a Alemanha começou a mostrar uma forma de administração diferente. Agora a máquina, através da inteligência artificial, consegue entender qual é o melhor momento de ter uma manutenção sem que pare a linha de produção. Claro que isso não para por aí, né? A internet das coisas faz com que todas as máquinas sejam interligadas e dessa forma uma empresa inteira ela pode produzir de forma inteligente e basicamente automatizada. Eu estou falando tudo isso para você porque nesse caso o empreendedor é o maior cliente da história. Imagine o seguinte: quanto mais rápido você conseguir entregar uma proposta de valor para o seu cliente, quanto menos erros você tiver no processo de fabricação ou de entrega para o seu cliente, melhor para você. Você consegue reduzir seus custos e aumentar os seus lucros. Então, nesse caso, a história foi benevolente para o empreendedor. Lógico que isso não aconteceu de uma hora para outra, foi a partir de vários incentivos, de perceber que existem problemas aqui e ali e por isso foi ajustando toda a situação. E é exatamente isso que você precisa fazer com o seu cliente. Lembre-se que você cria uma proposta de valor. E como nós falamos, né, naquele vídeo sobre Oceano Azul, que vai aparecer no card aqui em cima, você precisa criar uma proposta diferenciada para o seu cliente ideal. E essa é a grande questão da história toda. Porque basicamente essas empresas que não apresentam crescimento significativo, elas pararam no tempo porque criaram uma empresa, uma proposta de valor baseada na sua produção ou na sua entrega de serviço. O empreendedor brasileiro não tem uma educação formal para se tornar empreendedor. Então, basicamente, o que acontece é que o cara ele começa a entender que ele sabe fazer aquele processo. Ele antes trabalhava ali na linha de frente, ele não era um empreendedor da história, mas a partir do momento que ele entende que agora ele consegue fazer aquilo, ele cria um negócio sem plano de ação, sem estratégia de crescimento ou mesmo um fluxo de caixa que vai ajudá-lo a expandir o seu negócio. E quando você começa a fazer isso, você começa a empreender basicamente por sorte. Quando não tem um objetivo, quando você não sabe quais são as métricas chaves para o seu crescimento, não tem como você dizer quanto que você está crescendo ou quanto que você está caindo. Ou seja, de uma hora para outra você vê ali que seu negócio não está bem das pernas, porque você tira ali o seu dinheiro no final do mês e aí pouco a pouco ele vai morrendo.
É constatado também que a maioria das empresas não duram 5 anos aqui no Brasil. A razão de tudo isso é porque as empresas não estão focando no que é realmente importante: o cliente. Você deve ter uma obsessão para resolver o problema do seu cliente. Assim como no caso das revoluções industriais que aconteceram, que foi para resolver o problema do empreendedor, existe um cliente ali que não importa qual ramo que você esteja, seja de produção ou seja de serviço, o seu cliente tem um problema. Ele tem uma dor, uma necessidade que o mercado ainda não está atendendo. Quando você tem uma obsessão para você resolver essa dor do cliente, com certeza você vai estar à frente do seu concorrente. Porque basicamente, quando você está obcecado em resolver o problema do cliente, você começa a visualizar o cliente da maneira como ele é, enxergando quais são as suas motivações, quais são suas frustrações, quem que ele é, se é masculino, se é feminino, qual que é a idade média dele, aonde que esse cliente está e, consequentemente, você cria uma experiência adequada para esse cliente. Por exemplo, imagina que você vai criar a experiência ideal para um cliente. Você acha que a experiência ideal para um cliente de 85 anos é a mesma experiência para um cliente de 18 anos? Claro que não. A forma como o seu cliente tem de lidar com o seu negócio depende de como você entrega a sua demanda, depende de como que você entrega a sua proposta de valor. E é por isso que você precisa aprender a mapear a jornada de compra do seu cliente. Mas não se engane pensando que isso é uma tarefa muito fácil. Na verdade, você precisa sair do achismo e ir para os dados reais. Tenta fazer uma lista, uma fichinha, um formulário para poder pesquisar sobre o seu tipo de cliente. Crie várias personas, onde seria, por exemplo, 3 tipos de clientes diferentes, mas que gostariam de comprar aquele seu tipo de produto ou serviço. Por exemplo, vamos pegar no caso de uma sorveteria. Existem ali várias personas. Existe a persona da pessoa que gosta muito daquele açaí, existe a pessoa que gosta só de sorvete, existe a persona que está ali somente pela experiência com a família. Então você pode criar vários perfis de persona. E quando você tiver esses perfis, coloque em prática o seu formulário. Faça com que a pessoa preencha o nome, a idade, o sexo, o que ela procura com aquilo dali, qual é a motivação que ela teve para chegar até aquele estabelecimento. Procura saber quais são as frustrações que ela tem diante do mercado. Por exemplo, talvez é um sabor diferente que ela não encontra, ou uma forma diferente de poder comprar aquele tipo de produto. E entenda também qual seria a experiência ideal desse cliente. Quando você tem esses dados, se torna muito mais fácil de entender o comportamento do seu cliente e poder criar uma proposta diferenciada, totalmente diferenciada do seu concorrente. Você pode entender, inclusive, quais são as cores que o seu cliente tem mais atenção a elas. Imagine, por exemplo, você entender nesse nível o seu cliente. Quanto mais conectado que você tiver com o seu cliente, melhor vai ser a percepção dele com relação à sua proposta de valor. E além dos dados, tudo precisa estar voltado ao seu cliente. Não importa se a sua empresa já tenha o seu cliente ideal, já faça os seus produtos ou serviços para ele, mas tudo tem que estar voltado ao seu cliente. Tudo tem que fazer sentido para resolver o problema do seu cliente. Ou seja, toda a sua estratégia de crescimento, seja de expansão de novas lojas, seja de crescimento no seu lucro, em qualquer coisa, a sua estratégia com todas as metas, todos os objetivos tem que estar voltada para a resolução do seu cliente. Assim também como a cultura que existe dentro da sua empresa. Por exemplo, todos os seus funcionários, eles têm que ter na cabeça que eles têm que satisfazer a resolução do problema do seu cliente. Se eles não fazem no mínimo isso, esse colaborador talvez não esteja na sua função correta, ou talvez até mesmo no negócio correto. E a última coisa, mas não menos importante, é que todos os processos também devem estar voltados para o seu cliente. O seu processo desde a produção até a entrega do seu produto ou serviço, precisa satisfazer as necessidades do seu cliente. Então, quando você faz isso, realmente você nunca mais terá problemas com a sua concorrência. Afinal, ela se tornará completamente irrelevante. Mas lembre-se, quando você cria uma inovação no mercado, logo depois vai vir pessoas querendo copiar você. E provavelmente eles vão entender também aonde você errou. Então, você constantemente precisa estar mudando o seu negócio.
E essa mudança contínua que vai te manter no topo da cadeia alimentar do seu mercado. Então, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Se você gostou, compartilhe com aquele seu amigo empreendedor que deveria, no mínimo, estar colocando isso aqui em prática. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que o conteúdo daqui vai ser muito importante para a alavancagem do seu negócio. Bom, meu nome é Wagner, eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, revolucione o seu negócio.